Oi, sou a Anica da Looker. Hoje vou mostrar como começar a implantar o Looker na sua organização. Conectando um novo banco de dados, gerando e personalizando um modelo de dados reutilizável, explorando os dados por meio desse modelo e então compartilhando minhas novas descobertas. O primeiro passo para explorar nossos dados no Looker será conectar um banco de dados. Aqui estou olhando para a seção de conexões de administração, onde posso ver uma variedade de diferentes bancos de dados que já foram conectados ou adicionar um novo. O Looker se conecta exclusivamente via JDBC e escreve consultas SQL para o banco de dados. A lista completa de dialetos aos quais o Looker pode se conectar está disponível aqui. Você notará que isso inclui fontes relacionais e não relacionais. Por exemplo, se olharmos Google Sheets ou algo como Spark SQL, já é uma lista que está sempre a expandir-se também. Uma vez que conectamos um banco de dados, estamos prontos para gerar nosso primeiro modelo. Eu vou em Desenvolver e seleciono Gerenciar Projetos Liquimal. E daqui vou criar um projeto completamente novo. Um projeto é algo que vai ficar conosco. É algo com que meus colegas de trabalho e eu vamos. Para construir lógicas de negócios que irão colaborar. Vai ser controlado por versão e também servirá como uma única fonte da verdade empresarial para qualquer usuário final ou técnico que possa interagir com o Looker no futuro. Então vamos chamar isso de comércio eletrônico, já que é um conjunto de dados de comércio eletrônico. Vou direcioná-lo para o nosso novo conjunto de eventos de demonstração. E eu vou apenas gerar todas as tabelas aqui por agora. Também posso escolher selecionar uma única tabela ou selecionar esquemas. O que o Looker está fazendo enquanto eu gero isso é escanear todas as diferentes tabelas e colunas que existem nessa conexão de banco de dados. Então, se clicarmos nos itens do pedido, por exemplo, podemos ver que ele encontrou uma coluna de ID, encontrou uma coluna de itens de inventário, também encontrou algumas datas. E está automaticamente dividindo essas em vários períodos diferentes. Então você vai ser bem flexível para eu usar. Uso, e não vou precisar lembrar como obter uma data ou um trimestre de um carimbo de data e hora. Além de todas as colunas no banco de dados por natureza, também foi gerado um agregado para mim. Uma contagem total. Se Olha olharmos, o arquivo de modelo. O Looker também já passou você por ele. identificou algumas relações entre tabelas. Isso deve poupar-me muito tempo a escrever ligações. Mesmo que eu precise especificar algumas mudanças em alguns desses, talvez. Usuários precisam ser unidos. Uma chave diferente ou condições adicionais precisam ser inseridas aqui. Aqui, tudo o que estamos vendo, seja em tabelas individuais ou no arquivo de modelo, é completamente personalizável. E então, a lógica que defino aqui será compartilhada com outros que interagirem com o modelo de dados. Então, antes de começarmos a modificar algo aqui, vamos para a seção Explorar. Para começar a interagir com estes dados, vou clicar em Explorar e selecionar qual tabela eu quero começar a escrever consultas. Neste caso, vamos falar sobre itens de pedido. Então, eu clico nisso e abre a página Explorar para mim. A página Explorar é onde analistas, desenvolvedores e qualquer pessoa interagindo com os dados poderão criar suas próprias perguntas e interagir em tempo real. Os campos que estamos vendo aqui à esquerda são apenas a geração inicial. Vamos personalizar e curar o que vemos aqui. Mas como podemos reconhecer pela tabela de itens de pedido, há um ID de item de inventário. ID, preço de venda. Esse desconto sobre o qual falamos também, ao longo dos diferentes períodos de tempo que passaram pelo registro de data e hora. Então, vamos escrever uma consulta simples. Vamos começar apenas selecionando contar. Este é um agregado, como podemos ver, está na seção de medidas em vez da seção de dimensões, que não são agregados. Se eu quiser ver o SQL que está prestes a ser gerado para o meu banco de dados, posso clicar na aba SQL aqui. Isso me permite validar quaisquer relatórios que eu possa gerar no Looker com os relatórios existentes. Devo ser capaz de encontrar quaisquer discrepâncias e rastreá-las até sua origem. Então, vamos clicar em Executar. E quando eu clico em Executar aqui, o Looker está interagindo diretamente com o meu banco de dados e executando essa consulta. Podemos ver que ele acabou de retornar uma linha, levando 0,2 segundos. Vamos começar a decompor isso por mais coisas. Então, vamos agrupar isso por data e voltar para a aba SQL. O que podemos ver acontecendo aqui é que está pegando os itens de pedido criados no carimbo de data hora. Está executando uma função de conversão de fuso horário, que eu teria especificado na conexão do banco de dados, e então executando uma função de data. Looker já sabe como gerar diferentes períodos de tempo para vários dialetos de banco de dados. Você não vai precisar personalizar esses, que está construindo a lógica para todos reutilizarem. Vamos adicionar um filtro também, então vamos olhar para 30 dias. E dê uma executada. Voltando para a aba de resultados, posso clicar em qualquer um desses cabeçalhos para ordenar a forma como esses resultados aparecerão. E então, posso começar a abrir minha primeira visualização. Tenha em mente que não fizemos nada para personalizar ainda. Isso é apenas o que estamos obtendo diretamente do banco de dados. Sem precisar exportar nenhum dos meus dados, posso alternar rapidamente entre várias opções diferentes visualizações. E se eu quiser, posso até importar minhas próprias visualizações JavaScript personalizadas para disponibilizar a todos os meus usuários. A seguir, vamos adicionar um pivô. Fazer pivot é algo comum no Excel, mas muitas vezes realmente complicado de obter diretamente de um banco de dados. Neste caso, eu quero ver o status dos meus diferentes itens de pedido, então eu clicarei em pivot aqui. E vamos ver os valores distintos da coluna de status aparecerem no topo, e então aparecer como séries legais na minha visualização. Vamos empilhá-los uns sobre os outros para torná-los um pouco mais legíveis.
Agora, tudo o que estou vendo aqui é interativo. Então, por exemplo, se não me interessa pedidos cancelados, posso simplesmente excluir isso desta visualização, ou posso adicionar rapidamente outro filtro para remover isso da consulta por completo. Então, talvez eu queira começar a interagir um pouco mais com isso. Por exemplo, se estou curioso sobre alguns desses pedidos que foram enviados lá para o dia 2 de fevereiro, posso clicar nisso e ver o que são esses pedidos individuais. Vamos notar também que tem uma opção para detalhar em um período mais curto. Quadro. Porque eu uso esse carimbo de data-hora, por padrão, períodos menores como tempo estão disponíveis para eu investigar. Podemos ver que estes são os 10 pedidos que ainda não foram disponibilizados. Isso não me diz muito sobre por que eles não estão disponíveis, então vamos explorar um pouco mais. Por que não olhamos o centro de distribuição de onde estes vieram? Algo gerado automaticamente aqui. E vamos também adicionar. Afirmar que estão sendo enviados para. Isso pode nos dizer um pouco mais sobre por que esses pedidos ainda não foram entregues. Desta tabela. E podemos ver que muitos destes têm que atravessar o país inteiro, e talvez seja por isso que estão demorando mais para enviar. Se eu quiser compartilhar isso com alguém que possa então fazer uma mudança na nossa operação, sobre de onde os pedidos são enviados, da distribuição. Posso simplesmente pegar este URL e enviá-lo ao meu colega de trabalho. Ele vai poder pegar isso e agir. Eles entrarão diretamente no meu contexto. Eles poderão alterar status. Então, por exemplo, se quiserem ver também pedidos em processamento que ainda não foram entregues, ainda podem alterar os filtros nos quais os coloquei. Como podemos ver aqui, já que tudo vem diretamente do banco de dados, não perdi nenhuma granularidade e posso continuar adicionando perguntas ad hoc com as quais quero interagir aqui. Vamos voltar à nossa visualização que criamos. Além de apenas compartilhar. Tenho mais algumas opções para conseguir Na isso. frente de outras pessoas. Coisa que eu só preciso enviar para alguém como algo único, e não me importo que eles tenham acesso novamente. Eu posso simplesmente baixar um arquivo de texto, um CSV, etc. Bem, até mesmo um PNG da própria imagem. Isso me permite rapidamente colocar os dados na frente de alguém, mesmo que essa pessoa não tenha um login no Looker. Agora, se eu quiser fazer isso regularmente, também posso começar a programar. Então, vamos salvar este conteúdo. Estou clicando em salvar como look. Vamos chamar isso de pedidos por status. E eu vou salvar isso no meu próprio espaço de trabalho pessoal. Tendo salvo esse conteúdo, essa aparência tem sua própria página. Aqui eu posso alterar filtros que foram colocados, posso ver os dados subjacentes ou até mesmo o SQL que está por baixo desta consulta geral. Ou também posso começar a agendar. Então, vamos clicar em criar agenda. Vou selecionar que quero que isso seja executado uma vez por semana. E vamos fazer isso às segundas-feiras para a minha equipe executiva. Este e-mail agora aparecerá na caixa de entrada deles, e eu posso escolher se quero que isso seja enviado como uma tabela, como um CSV, como um JSON ou como uma visualização integrada. E eu também posso determinar, não quero que isso seja enviado como um shopping, mas em vez disso quero empurrar isso como um webhook ou despejar isso no Amazon S3. Base regular. Ao agendar isso, posso facilmente colocar dados à frente das pessoas em seus fluxos de trabalho existentes, sem que elas precisem necessariamente fazer login na plataforma Looker. Agora, se elas tiverem um login, poderão voltar a este contexto e começar a interagir e a analisar os dados, como vimos anteriormente. Uma das minhas formas favoritas de usar o recurso de programação é como um alerta. Eu posso configurar isso para rodar muito frequentemente, tão frequentemente quanto a cada 5 minutos e apenas durante o horário comercial, ou o tempo todo. E posso fazer com que só retorne resultados se realmente houver resultados, e se eles mudaram desde a última vez. Executar. Então, por exemplo, para este negócio de comércio eletrônico, se eu quisesse acompanhar o inventário ou se eu quisesse monitorar novos cadastros de usuários e nós ficássemos abaixo ou acima de um determinado limite que eu quisesse observar. Além disso, eu posso programar para só me enviar um e-mail se certas condições forem atendidas e fazer com que isso chegue diretamente a mim, ou até mesmo enviar uma mensagem de texto diretamente para o meu celular. Agora que passamos algum tempo explorando e compartilhando esses dados como nossos usuários finais fariam, vamos começar a personalizar o modelo e ver os benefícios de construir essa lógica e torná-la utilizável para um usuário final. Então vamos ao menu desenvolver e selecionar o projeto em que estivemos trabalhando. Tenha em mente que LookML não é algo com que seus usuários finais terão que trabalhar, ou mesmo saber que existe. Isso é apenas o que escreve o SQL em nome deles, e permite que eles tenham uma experiência realmente flexível e eficiente explorando dados dentro do Look. Como nosso primeiro campo personalizado, por que não começamos a pensar um pouco sobre nossos usuários? Temos um campo de primeiro nome e um campo de sobrenome. Mas na realidade, vamos querer ver essas coisas juntas. Então vamos criar uma nova dimensão e chamá-la de nome. Agora, a definição deste campo não vai apenas apontar para um campo subjacente, como alguns dos que vimos antes. Vai, na verdade, extrair da lógica de 2 subcampos. Campos. Então, por exemplo, aqui vamos pegar o primeiro nome e vamos concatenar isso com um espaço.
e sobrenome. Nessa sequência, bar. Aqui, eu realmente estou apenas escrevendo SQL, que meu banco de dados responde. Neste caso, estamos escrevendo para o Amazon Redshift, então posso usar este operador concat. Em outros dialetos, eu poderia escrever concat ou algo diferente. Essa função permite que você utilize completamente os recursos existentes no seu banco de dados, sem perdê-los e ser dependente. E sobre o motor que usaríamos. Vou salvar e executar um validador para garantir que todas as minhas referências estão corretas. Parece que estamos... Ok. Agora, por que eu usei este operador de substituição, em vez do que temos aqui referenciando estes campos subjacentes brutos? Neste caso, se eu começasse a personalizar a definição do primeiro nome, por exemplo, se eu só quisesse retornar a primeira letra, ou se eu quisesse apenas capitalizar a primeira letra do nome, o nome, eu aplicaria essa função aqui. E agora, quando eu for referenciar isso no Redshift, vai reutilizar essa lógica, e não precisarei escrevê-la novamente. Esse é um exemplo bem simples, mas você pode imaginar que à medida que você começa a construir isso, modelo, você vai ter mudanças que se acumulam, e você não vai querer ter que voltar e reescrever um gorro de tricô sempre que o referenciar. Vamos fazer outro exemplo. Vamos realmente adicionar uma nova medida, o que vai ser o total do preço de venda que vendemos. Então, ele nos dará um nome novamente, e diremos que quero ter o preço total de venda oferecido como uma nova métrica. Isso vai ser uma soma de tipos. E eu definirei isso como apontando para o campo de preço de venda subjacente que tenho disponível. A última coisa que vou especificar são campos de perfuração. Já vimos campos de perfuração antes, onde clicamos nos dados e vimos as coisas subjacentes. Esta foi uma lista gerada aleatoriamente de coisas que vimos antes. Vamos especificar o que queremos ver ao clicar no preço de venda da Toyota. Nesse caso, quero ver o ID do item de inventário. Quero ver o ID do pedido. Quero ver o identificador do usuário e vamos também referenciar aquele novo campo que criamos, o nome do usuário. Vamos voltar para a nossa seção Explorar. Agora, quando eu expandir esses, veremos que os novos campos que criei existem dentro deste seletor de campo. Então, se eu selecionar o nome, por exemplo, que está disponível aqui, indistinguível de qualquer outro campo. E podemos ver que a definição disso é pegando a primeira letra do nome do usuário, concatenando isso, colocando um espaço entre e referindo-se ao sobrenome do usuário. Então, ainda temos visibilidade sobre exatamente o que o Looker está gerando por trás dos panos. Vamos ver isso dividido pelo preço total de venda que essas pessoas venderam. Assim, podemos ver o preço total de venda aparece aqui sob itens de pedido. Também podemos ver que o Looker está fazendo essa junção necessária com os usuários para poder escrever essa consulta. Então, vamos testar. Agora, ordenando por esta coluna, podemos ver o preço de venda mais alto para o nome do usuário John Smith. Talvez tenhamos alguns John Smiths aqui, então vamos contar isso. Então, agora, se eu quiser aprofundar e utilizar esse caminho de perfuração que definimos na seção LookML, tudo o que preciso fazer é clicar neste valor. E poderei ver os pedidos e os detalhes sobre eles que eu especifiquei de Edward Hausman. Vamos criar uma consulta que rastreia nossos 10 melhores usuários nos últimos 30 dias. Então diremos, mostre-me apenas os pedidos que foram criados nos últimos 30 dias. Vou adicionar o ID de usuário para que possamos desduplicar nossos usuários. Mas eu vou esconder isso da consulta, então não vai necessariamente aparecer quando eu estiver olhando, e podemos comparar o preço total de vendas com o número de usuários. Perfeito. Vamos separar esses eixos para podermos ver os diferentes valores. Agora que estou feliz com essa visualização, vamos de fato adicioná-la a um painel. Então, similarmente ao anterior, vamos salvar essa nova consulta e dizer principais usuários por preço de venda, salve no meu espaço de trabalho pessoal mais uma vez. E vamos, de fato, adicionar isso a um painel. Para adicionar isso a um painel, posso selecionar um existente ou criar um novo. Vamos criar um novo, chamado Novo Painel, e clique em Adicionar. Para ir até lá, é só clicar no link. E agora, poderei começar a construir algo com o qual outros poderão interagir. Vamos adicionar outro visual. Pedidos por status. E agora posso simplesmente arrastar os diferentes blocos no meu painel para que eles se encaixem bem. Também posso adicionar rapidamente e facilmente um filtro a este painel. Nos dois casos, estamos filtrando pelos últimos 30 dias, mas se eu quiser tornar isso dinâmico, vou adicionar um novo filtro chamado Data. Vou definir o padrão para 30 e vou dizer o que colocar na cláusula Where de cada um desses. Depois de adicionar isso, o filtro vai aparecer no topo do meu painel. Se eu quiser ver apenas os últimos 14 dias, posso fazer isso rapidamente. Esse painel, assim como qualquer outra coisa no Looker, pode ser compartilhado rapidamente e facilmente com outros usuários, simplesmente pegando o URL. Ou posso agendar isso como um PDF, ou como um conjunto de visualizações diretas, se eu quiser mostrar isso para alguém que não tem login no Looker.
Obrigado por assistir a nossa demonstração. Espero que tenham visto a nova abordagem que estamos adotando para o Android. Análises. Há muito mais que adoraríamos mostrar a você. Então, mande um e-mail ou nos dê uma ligação. Ficaríamos encantados em configurar para você uma demonstração mais aprofundada ou te oferecer uma avaliação gratuita por conta própria.